Boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a esta live, a uma prosa com o autor. Hoje nossa conversa será com o autor, na verdade um artista, né? Hamilton Catete. Vamos fazer uma breve apresentação dele, né? Para que eu possa chamá-lo e ele estar aqui comigo e com vocês, dividindo esse espaço e contando um pouquinho da sua trajetória. Sua trajetória que é artística e literária, tá? Então, antes de fazer o convite para o Hamilton, vou aqui fazer um breve resumo para que vocês possam já saber um pouquinho deste autor que vai estar aqui comigo e com vocês. Então, lá. Hamilton Catete é artista da infância e professor de música em escolas de educação infantil e Fundamental 1, no Rio de Janeiro. Sua formação acadêmica é em psicologia. Também é contador de histórias e origamista, palestrante, expositor de origami e animador cultural. Tem 5 álbuns musicais nas plataformas digitais e alguns vídeos no YouTube. Lançou no ano passado seu primeiro livro com origami, A Garcinha Perdida. E este ano fez o segundo livro, Lesmar e o ET, com a ilustração de uma pessoa muito querida para o Hamilton, Dandara Catete. No ano passado, participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo e este ano na do Rio de Janeiro, contando suas histórias com origami. Então, vamos aqui, né, chamar o Hamilton para dividir esse espaço comigo e estar aqui também com vocês para esta prosa. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vi que tem um sinalzinho, então, Hamilton, eu aceitei o seu convite. Vamos ver. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tô te vendo. Você tá me vendo? Perfeitamente. Então, se você me permitir, eu sempre gosto de mandar um beijo pro Instagram. Um beijo pro Instagram, querido, que está colaborando. É, hoje foi meio tenso com essa virada de tempo. Eu moro no interior, né? Então, aqui tem muita árvore e tal. Quando cai uma árvore e corta a energia elétrica, às vezes corta a internet, é terrível. Mas está tudo calmo. Estamos navegando em águas calmas aqui. Ainda bem, que bom. Escuta, não tá frio aí para você? Tá friozinho, eu botei aqui a jaquetinha e tal. Aqui, bom, frio de carioca, não tá gelado, entende? Tá Uhum. 18 graus, Hum, talvez esteja hum. agora um pouquinho menos, mas É, tá bastante, a gente tá bastante agradável. O bom desse negócio de aparecer a imagem da gente é que a gente se ajeita quando tá todo desajeitado. exatamente É. isso, exatamente isso. E escuta, você tá tomando alguma coisa? Sim! O que você tá tomando Tcharará. aí? Tchan, 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 tchan. Ó, Oh, um oh. suquinho de acerola, do meu pé de acerola, que agora não está em época, mas eu tinha congelado as acerolas lá e fiz com um limãozinho e um pouquinho de nada de açúcar. Suquinho de acerola. Que Tchim, delícia! Eu tô tchim. tchim, tchim. Eu tô muito sucesso para você. Que venham sempre mais e mais alegrias, mais trabalhos, mais projetos e que você proporcione também muito mais alegria para o seu público, tá? Um brinde e Um saúde. brinde. Saúde. O meu é suco de abacaxi. Hum, mas não foi do seu quintal. Não, não foi. Mas eu fiquei na dúvida em fazer, porque eu faço na hora do almoço, né? Em fazer o de manga é nosso. Nós temos pé de acerola aqui também. Que É, maravilha. fazia tempo que a gente não tinha abacaxi, então quando tem para vender, a gente meio que compra e congela, né? É. Assim como a gente faz com o morango também, para ir revezando com as frutas, né? Ah, bacana.
Mas vamos lá, Hamilton. Primeiro, antes de mais nada, seja bem-vindo, tá? Eu Muito estou muito obrigado. feliz de poder conversar com você, porque eu vi que você, na verdade, desde o nosso primeiro contato, sempre muito alto astral, sempre Ah, muito positivo, né? Sempre muito divertido. E aí eu fui conhecer um pouquinho mais de você, né, por esses dias, e hoje de manhã olhando um pouquinho mais aí o que você tem disponível nas redes, né? E eu vi que você tem um trabalho maravilhoso, né? Muito lindo. Seu público é o infantil, são as crianças, né? sim. Então você tem uma responsabilidade muito grande, né? Em todas as suas falas, em todas as suas contações de histórias, nas suas músicas, porque você está ali dando o primeiro contato, muitas vezes, com a questão lúdica das crianças, um pouquinho Uhum. também das questões de responsabilidades. Então, é um trabalho muito bonito. E para a gente chegar até os seus livros, a gente não pode, na verdade, não falar um pouquinho do Hamilton enquanto professor de música, né? Do Hamilton enquanto contador de história, enquanto origamista e assim por diante. Então, quando que você se viu um artista? Que caiu a sua ficha? Qual que foi as atividades que foi puxando uma a outra na sua trajetória? Bom, então tem que começar bem lá de trás, quando eu tinha 15 anos. Eu me interessava sempre muito por esporte, era muito esportivo. Gostava muito de música. E desde 10 anos de idade, mesmo sem a minha família escutar música erudita, eu me interessei, principalmente por Bach e Vivaldi, Olha, né? Mas, quando entrei na adolescência, pré-adolescência, foi muito rock and roll. né? Eu gostava principalmente do Led Zeppelin, Deep Purple, e depois fui evoluindo para o rock progressivo. Yes, é, Rick Wakeman, né? O Emerson Lake and Palmer. Então fui gostando é, da música, do rock mais voltado para a erudição mesmo, né? Que vários deles tinham formação. Enfim, mas caí numa fase de esportiva, de jogar futebol, gostar de handebol, basquete, essas coisas todas. Quando eu fiz 15 anos, quer dizer, um pouco antes de fazer 15 anos, né, no ano que eu fiz 15 anos, eu fui para um coral, no coral da escola, mas assim, só para ganhar nota, porque tinha que fazer alguma coisa de arte, né? Caramba, e lá nesse coral, o coral do Liceu Nilo Peçanha de Niterói, eu me apaixonei pela música, né? Eu já tinha alguma coisa dessa raiz erudita e a gente cantava muita música folclórica, alguma coisa de Vitória, Palestrina e tudo mais. Enfim, a música entrou na minha vida, mas eu fiz vestibular, foi para psicologia, né? E, enfim, você vê, eu estava no futebol, a música me tirou do futebol. Aí fui para psicologia, fui fazer no meio lá da faculdade, fui fazer um estágio numa escola do Rio e acabei também me envolvendo com o pessoal da música, os professores de música. E acabei virando um professor de música, né? aham, E na coisa de fazer a música, eu era um professor diferente. Na época que eu comecei, em 1980, havia uma estética muito assim de botar as crianças em rodinha e tocar. Não, eu tocava em pé, com violão, né? Não era com piano, era com violão, me abaixando, pulando junto com as crianças. E comecei também a compor, né? E comecei a estudar o desenvolvimento infantil mais para poder compor legal. uhum, E fui observando como é que a música é, se encaixava na linguística e
na psicomotricidade, no desenvolvimento emocional e tudo mais. E as minhas composições foram impregnadas dessa minha percepção de psicólogo, entende? Uhum. E os pais ficavam assim querendo. Eu dava aula para criança até no máximo 4 anos. Aprender as músicas e tal. E o primeiro fonograma que eu fiz foi uma fitinha cassete financiada pelos pais, cara, de alunos, né? A gente foi para o estúdio e tal, a gente fazia festa, essas coisas todas. Então, assim, logo veio a questão de gravar, me casei também. Aí tive um super apoio da minha ex-esposa, né? Que é assim, escritora também e assídua aqui, aí no Prosa e Verso, Sim. enfim, Grande né? Simone. Então, a Simone. E aí eu comecei a produzir isso e, enfim, aí botei em plataformas e já tenho algumas músicas com milhões de ouvintes, né? Uhum. Uma música que eu fiz que acabou dando muito certo, a música da Baleia, é, tem assim, está indo para 5 milhões de audições. E teve também a Dança das Caveiras, que tem milhares, centenas de milhares de audições e tudo. Enfim, nessa coisa de compor e tudo, surgiu uma coisa que eu sempre gostei. Gostava muito também de fazer com as minhas filhas, contar história à noite. E, para elas, Uhum. eu comecei a contar e eu comecei a me encantar pelo origami, né? Então, nas minhas colônias de férias, eu fazia oficina de origami. Era uma loucura, porque ninguém acertava. Eu parei aqui, eu parei aqui. Eu tinha que ficar curvado fazendo, refazendo todos os origamis, né? Que Aham. não é muito simples, mas também eu não acho muito complicado. E comecei a contar as histórias. Em vez de só fazer origami, eu contava história fazendo origami. Onde as fases do origami, antes da dobradura final, eram parte da história. Eram personagens, ou então cenário da história, né? Uhum. E aí que veio essa coisa de origami. Cheguei a fazer exposição de origami lá em Angra dos Reis, foi bonito pra caramba. Paralelo a isso, o meu trabalho também com música foi muito permeado pelo folclore. Eu comecei a pesquisar muito danças folclóricas, músicas folclóricas, e viajei aí pelo Brasil para ver em loco, né? Uhum. Como é que era essa coisa toda. Então, como eu sou apaixonado pela educação, na realidade, eu fiquei assim, eu mergulhei em coisas que eu dava muito valor, né? Meu, caramba, tem gente entrando. Então, essa energia, você falou que eu sou muito bom astral. Quem trabalha com música e com criança não pode ter um astral ruim. Não pode, que o trabalho da gente é felicidade. Eu não ganho muito dinheiro, mas é felicidade. E aí, das histórias que eu contava sempre para as crianças, que veio a ideia de transformar a história em livro. Ah, muito legal, muito legal. Vamos então só falar mais um pouquinho sobre os seus discos, porque você me falou, né, nos bastidores de algo muito interessante que eu não parei para pensar do ponto de vista das músicas direcionadas para o público infantil e a versatilidade que pode ser simplesmente um disco. Você foi além, né? Como que você conta para nós essa questão aí dos discos? É, na realidade, os meus álbuns, eu Isso. tenho aqui 5 álbuns. Esse é o mais Uhum.
recente, o, que tem uma capa linda, feita pelo meu genro. Ele é designer, né? Sim. Aí ele me conhece pra caramba. Aí deu muito essa conotação. Essa capa foi feita pela minha filha também, uma capista. Uhum. Que eu falei, pô, eu quero uma coisa diferente. E ela também, como sabe que eu gosto de origami, fez aqui na contracapa um, um origamizinho de um barquinho é, que tem a ver com uma das músicas, né? Uhum. Tem esse CD que é Pura Relação, chama Alegria, né? É muito alto astral. E esse daqui, que é o que mais vende, a Que é o mais. capa é muito doida, com caricatura, né? Eu Uhum. queria, eu depois da minha primeira capa, que foi essa daqui, que eu ficou, não foi eu que fiz a produção geral do CD. Então eu não gostei muito da foto, achei que a luz da foto tal, ficou horrível e tal. O desenhista fez um trabalho bonito, né? E tudo mais. Mas eu falei, eu não quero mais fazer com foto. Depois eu voltei a fazer com foto, com um cara bom. Mas a essa daqui eu falei, eu vou querer fazer uma coisa engraçada. Aí eu pedi para uma prima minha, você vê que entra gente minha pra caramba nesse negócio, né? Tá Fazer a certo. capa desse álbum. E esse álbum é, foi o primeiro que eu fiz a produção geral. Eu encontrei tanta gente que diz: Olha, eu comprei o seu CD sem ouvir. Porque antigamente chegava na FINAC você podia ouvir, né? Sem, Aham. e não tinha na época Spotify para a pessoa procurar. Comprei só por causa da capa. E foi de todos os meus CDs, tirando o primeiro, que foi distribuído pela Sony Music, aí é uma grande empresa distribuindo. Que o nosso problema, até como autor, é esse, né? A gente Uhum. distribuir, vender, ser visto, né? Mas como foi pela Sony, aquele vendeu um pouquinho mais. Mas o que mais vendeu das minhas mãos foi esse daqui, Eu Quero a Minha Mãe, que foi meu segundo álbum, o primeiro que eu que eu produzi. Mas tem álbuns assim legais. Eu vi que você escolheu uma música do A Mão da Natureza, que também é uma pérola, né? A música da É, da Joaninha. Joaninha, exato, exato. Você escolheu a música da Joaninha, que é de um grande amigo meu, Luiz Perequê. Né? Chegando gente boa aí, esse monte Sim, chegando aí. sim, ó, o Eita, pessoal tá muita chegando. gente. Oi, Regina, também. Que bom, Então, fala. pode continuar, desculpa. Não. Então, essa coisa, a produção. E o que eu estava falando para você nos bastidores é que agora eu vou misturar com os livros. Deixa eu beber também um golinho aqui, porque senão não consigo falar. E a acerola sobe, cara. Aí tem que ter a colherzinha mágica. Sim, E o livro, ele não é só o áudio. A gente perde, hoje em dia, muita coisa deixando de comprar o CD. Não pelo CD, não pelas músicas em si, mas pela arte que você perde. Olha que arte bonita que tem dentro do CD. sim, Né? É um material. O encarte do CD é um livrinho. É um livrinho que tem as letras, que é uma coisa que você, às vezes, ouvindo a música, você não consegue saber tudo. Está tocando uma guitarra, um solo lindo de guitarra, que eu levo gente boa para tocar. Eu não toco no meu CD, chamo os melhores para tocar.
Olha a Raíssa aí. E já Então, está chegando, né? a Raíssa é meu docinho, minha filha. Você sabe que eu conheci a Raíssa o ano passado, né? Chegou, Eu conheci, chegou a conhecer? sim, lá em São Paulo, na Vocês foram Bienal. na Bienal, né? Exato. Bacana, isso mesmo. Um beijo, Raíssa. Então, é, beijão, minha filha. Te amo muito. Então, você vê, você quer saber de quem foi aquele solo legal que tem. Você no Spotify, você não vai saber nunca. Uhum. Por exemplo, você botou a música da Joaninha que eu cantei junto com a Lisa K. Mas a pessoa não sabe que quem fez a música foi o Luiz Perequê, um grande compositor, um cara de uma sensibilidade. Então, quando a gente não compra o CD, a gente acaba perdendo um livro com letras, né? Uhum. E também acaba perdendo informações importantíssimas que o streaming não bota, entende? Então tem Sim, isso, né? Você, quando pega um livro, eu leio tudo. Eu leio a editora, eu leio a contracapa, o que o autor tem a dizer, tudo. Eu não leio só o texto. Acho que quase ninguém lê. Então, quando a pessoa ouve as músicas nos streaming, né, e não compra o álbum, ela acaba perdendo muita coisa. Eu sou daqueles que compram. Recentemente, eu vendi meus 5 CDs para um ex-aluno, né? Foi meu aluno pequenininho, e hoje está com 40 anos. Tá? É, é, eu falei, pô, as músicas estão nos streams. Não, mas eu quero ter o CD e quero ele autografado, que meu filho, aliás, minha filha, ela tem que ouvir o CD e depois, quando ela se interessar, ela vai ver as informações todas. que maravilha, né? Que bacana. Exatamente, né? O tanto de informação que a gente deixa de ter o contato, Sim. às vezes ir pelo mais prático, ir pelo caminho mais curto, né? Mas o CD, né? Assim como o livro, ele é uma experiência, né? E as Uhum. pessoas têm que curtir este momento, né? Dessa experiência ali, pelo que você mostrou do material colorido, com as letras ali. Em relação às letras, você já parou para pensar? Primeiro, vamos então avançar um pouco a nossa conversa para a gente falar do seu primeiro livro infantil, tá? Sim, Que é A Garcinha Perdida. Como que nasceu essa história? a garcinha perdida. Bom, a história. Bom, antes de falar da garcinha perdida propriamente dita, estava eu, a Simone e as filhas mais velhas. Acho que a Raíssa não era nascida. Há muitos anos atrás, numa das bienais que a gente foi. A gente sempre gostou muito de, de livro, né? E tal, sempre incentivou. E eu, quando as meninas, as três meninas eram pequenas, contava histórias para ela à noite, para dormir, né? E às vezes eu não estava com muita imaginação, chegava num dia cansado. Tinha época que eu pegava 5 escolas, chegava, aí a gente jantava junto. Ninguém jantava vendo televisão, era ali para olhar o olho no olho, né? Enfim, às vezes eu não estava muito, com muita imaginação. Aí começava a contar uma história, tipo um Chapeuzinho Vermelho da vida. Não, não, eu quero a história da tua cabeça, que você inventa. Aí eu tinha que inventar. E elas gostavam dessa, nada das histórias convencionais. Então, esse exercício de contar a história veio, e eu uni com o origami, quando eu fazia animação de festa infantil, acabava de fazer, aparecia o personagem. Algumas crianças regalavam o olho e falavam assim:
Ele é mágico. Então, eu achava isso legal. Então, eu estava nessa tal da Bienal que eu estava falando, e a gente encontrou com o Ziraldo. Hum, E batemos um papo rápido, que o cara é super atarefado, né? Acho que num autógrafo. E eu falei com ele que eu gostava de contar história, que um dia queria escrever um livro, né? Enfim, passou, continuei contando história, criando várias delas, me apresentando em shows, no meio do show, botando uma história. Mas ano passado deu aquele negócio, né? Eu vi um anúncio no Facebook de uma editora, a editora Apris. Falei, eu vou mandar um dos meus textos. Tem vários no computador, várias histórias no computador. O, a Dandara também disse que queria ilustrar uma delas, né? Era um caos que eu contava nas colônias de férias, né? E que ela adorava, e tudo estava escrito. Chama O Caos da Égua Branca. Mas acabou que ela ilustrou outro que entrou na frente, né? Enfim. Então, surgiu a oportunidade e eu escolhi essa Garcinha Perdida, que é uma história assim que tem a ver com maternidade, hum, né? uhum. Tem a ver com maternidade. E como o meu álbum que mais deu certo é o Quero a Minha Mãe, né? Aí, uma vez me perguntaram, você não faz música de pai, não? Eu faço sim, mas não gravo porque não vende. Mãe, cara, quer queira, quer não. Você, minha mãe. Você bota a mão na cabeça e nunca fala, meu pai. Minha mãe. Eu quero a minha mãe no sufoco, né? Então, no sufoco é sempre eu quero a minha mãe. Então, aí eu optei por mandar, a editora achou muito legal e a ilustração foi da Luciana Trevisan, né? Uhum. Tá dando para ler daí? Tá, né? Tá dando para ver. Aham. Luciana Trevisan, e ficou muito legal. E eu achei a experiência legal, consegui vender os livros, com toda a dificuldade de escritor, de repente o livro acabou. Aí tive que mandar fazer uma outra edição, que já está no final. Tem pouquíssimos desse livro aqui, né? É, e aí, como foi essa experiência bem legal e que me levou a conhecer outros lugares. Eu fui na Feira Literária de Resende, fui na Feira de Mambucaba, fui na Bienal de São Paulo, né? Esse ano já fui a Resende, já fui a Bienal do Rio, devo ir agora a Paraty, já recebi convite para ir para Mambucaba de novo, mas ainda, em termos de venda, eu acho que precisava de um agito melhor, né? A literatura para a infância é uma coisa importante. Você botar a criança na frente do livro, contar a história, mostrar a ilustração, que na realidade a história infantil é uma história escrita por um, mas completada pelo ilustrador. Então são Uhum. dois autores, né? São dois autores que são importantes nesse contexto. Aqui no cantinho vocês veem série origami, porque os origamis eles fazem parte da história toda. Esse livro daqui tem as histórias todas, mas aí daqui a pouco vão aparecendo alguns personagens. O primeiro personagem que aparece nessa daqui da Gracinha é uma pipa, que é uma fase do origami. É a fase do origami que é o personagem. Aí mais na frente ela encontra um balão, que é outra fase do origami. Tá dando para ver legal? Tá dando para ver. Tá dando para ver. Aí depois vem umas montanhas, que também é outra fase do origami.
as montanhas distantes, né? E até o, o rabo do helicóptero, a hélice do helicóptero, é outra fase do origami. E nessa parte, tem algumas crianças que gostam mais quando chega nessa parte, que eu rodo o negócio assim, e ela fica assim, e vai para elas. Aí elas pulam em cima, às vezes até rasga. Tem que começar de novo. Né? Então, é uma energia legal. Até que chega no final, acontece a grande mágica da parecer a garcinha. Aí instaura-se um encanto. Entende? Sim, As crianças ficam encantadas, os professores também. Às vezes ficam pedindo, faz para mim isso. Eu trabalhei numa escola que eu contei uma história do rei que tinha orelha de burro, uma outra história de origami, que é um outro livro que eu pretendo lançar, mas esse vai ser num formato de conto, porque ele vem de um conto popular, entende? Esse uhum, daí é bem mais longo, vai ter vários momentos e tal, já está escrito, né? E no final é uma coroa, forma uma coroa. Eu contando essa história, eu trabalhava numa escola judaica, eu não vou falar o nome das escolas, né? Eu vou preservar. E eles tinham o hábito de, de pegar cada aniversariante, eles faziam uma coroa, mas coroa recortada e tal. Depois que eles viram a minha coroa, que é a dobradora de coroa, cara, todo aniversário, Hamilton faz uma coroa, Hamilton faz a Morala. Com a voz meio de Síria, Hamilton, dá para fazer uma coroa para o aniversário? Cara, eu fiquei fazendo coroa durante o tempo todo que eu estava trabalhando na escola. Então, essa também já apresentei em show, né? Porque o Rei que tem orelha de burro enfoca um problema muito sério. A orelha de burro não é comum. E os pais, é, eles queriam esconder a orelha de burro. O que acontecia muito no passado com quem tinha filho autista, filho Down, uhum. né? Eu tenho uma filha, a Raíssa, uma filha Down, mas nunca foi escondida. Sempre foi muito amada, mostrada, teve chance de estudar em escola normal, nunca foi para pai na vida, né? Uhum. Ou pestalozzi. Então, depois que eu já conto essa história há muito tempo, depois que ela nasceu, essa, essa história para mim teve uma outra significação muito importante. Em breve vamos ter o Rei que tem orelha de burro. Talvez seja o próximo. Opa, O então já próximo temos livro. aqui um spoiler, né? Já temos É, alguma coisa aqui. Falando na Raíssa, ela fez dois comentários. Ela disse assim que, mas agora tudo acabou, né, por conta das novelas, né, das telenovelas, ou seja, aquela interação familiar, né, às vezes não só das telenovelas, mas também de outras mídias, né, que a gente tem aí à nossa volta. Mas ela completa assim, que mesmo assim ela ama a história da senhora Marreca. É Mareca ou Marreca? Marreca. É uma Marreca. outra história que eu conto fazendo origami. E ela faz uma pressão danada para que eu transforme em livro, né? Que eu vou ter que descobrir uma maneira, já tenho até uma ideia, de botar um elemento cômico, que quando eu vou contando a história, eu quando começo a contar que é da assim, a marreca toda, e no meio da história, então, assim, a meleca, aí as crianças intervêm. Não, é assim, a marreca. Eu falei assim, a marreca. Não, não, você falou meleca, você falou meleca. Eu tenho que escrever essa história de modo que seja um velhinho contando que confunde as coisas e as crianças que estão ouvindo venham interferir, que isso é uma coisa que ela mais gosta. Ela, ela ri como se fosse a primeira vez que ela tivesse ouvindo a história, cara. E ela sempre pede para contar essa história. E ela já me viu fazendo show contando essa história. E ela
Enfim, ela já ouviu várias vezes. E meus alunos também adoram essa Sinha Marreca, né? Quem Sim. sabe? Eu tenho que estruturar a maneira de escrever certo para que os efeitos fiquem legais. Exato, é porque uma coisa é a expressão falada, né? A Uhum. oralidade. Outra coisa é a gente tentar trazer essa, como é que eu posso dizer, essa naturalidade que é da expressão corporal por meio Uhum. das palavras, né? Uhum. Aí vai existir um desafio. Continuando aqui no comentário da Raíssa, ela disse que ela não gosta de ler, mas que ela gosta de você contando para ela, né? Então a Raíssa é privilegiada por ter aí o paizão contando as histórias É. para ela, né? E que tira, às vezes, ela um pouquinho da televisão, que ela fica muito nessa TV. É uma luta minha, uma luta da Simone também, mas, enfim, as outras filhas são excelentes leitoras. Uhum. Uma se formou em letras também, né? E escreve pra caramba, mas não quer se lançar é, em ser escritora de Né? livro, né? Daqui a Pô, pouco elas entram aí. A mãe já tem um livro, o pai já tem dois. Daqui é, a pouco elas estão aí, né? Estão aí também É, produzindo. eu torço para que sim, mas não sei se. A Dandara já está na parceria comigo pela arte dela. Ela é artista plástica, né? Uhum. Então, eu consegui que ela faça, é, tenha feito a ilustração. E posso entrar no outro livro? Pode, já que você tocou no nome da filha aí que te ajuda na Então, parceria das ilustrações, então ó, vamos o livro entrar é esse, gente. Vou tapar minha cara feia para vocês verem a capa bonita do livro. Lesmar e o ET. Como surgiu essa história? Também das formas da dobradura e tudo mais, e, e veio com um contexto de inclusão também, porque o Lesmar ele tem o processo, como toda lesma, muito lento, né? Uhum. E ele às vezes perdia o recreio porque não dava tempo de fazer o dever. E ele às vezes perdia as festas, que ele saía cedo, aberto, mas chegava, já tinha cantado parabéns, né? Mas os amiguinhos sempre guardavam um pedacinho de bolo para ele. Que bom. Então, tem muito a ver com o respeito do ritmo, né, das pessoas que têm alguma necessidade especial, né? Uhum. Seja cadeirante, seja autista, seja. Tem autista que é até rápido demais, né? Como eram chamados antigamente os Asperger, é devagar para algumas coisas, é meio inseguro, mas tem um talento, ou talento para arte, ou talento para matemática, ou talento para. Né? O Messi, dizem que ele é Uhum. Asperger. Ele é fenomenal com futebol, é altamente talentoso. Sim. No começo da carreira dele, ele não dava entrevista, ele era. Até hoje né? Mas ele aprendeu, com muitos e muitos anos, a ter uma sociabilidade melhor. Sim. Mas, enfim, esse livro retrata esse negócio. E quando eu falei em Dandara ilustrar, ela Aham. falou: pai, dobradura é papel, eu vou fazer com colagem. Ela gastou foi tempo, porque a editora deu um deadline para ela. Claro que ela não cumpriu, mas ela quis fazer tudo com perfeição, igual o Lesmar. O Lesmar gosta de fazer tudo perfeitinho. Então, no livro, vocês veem assim, ó. Ela fez o Lesmar, fez o jardim, comprou papéis especiais, né? Tudo com colagem. Isso Eita. daqui é uma obra de arte. É uma coisa incrível, incrível mesmo. Não é? Sim, Cada, eu e, imagino. é,
e aparecem as fases da dobradura. Um tipo de casa. Quando ele dobrou a casa, botou nas costas. Aí, na outra dobra, a casa já sai diferente. Entende? A nave espacial, né? Com os papéis interessantes, a textura. Olha, essa daqui é uma parte sombria de quando o ET chega. Então, é uma história que tem a questão da inclusão, tem, Aham. você gostou, a Regina está falando da Sim. ilustração com colagem. Ela É, está dizendo que coisa linda estas ilustrações em colagem. Parabéns, Dandara. Amei, ela disse. é, isso daí deu um super valor ao livro. As pessoas que estão comprando estão ficando encantadas com a ilustração, porque, como eu falei na anterior, o livro, a ideia pode ser boa, mas a ilustração tem que ser muito sedutora. Não só para criança. Nada que eu faço só para criança. Nem as músicas que eu componho. Eu gosto que os adultos gostem e admirem, entende? Não procuro fazer música com muito diminutivo, músicas piegas. Para o botão diminutivo, o negócio tem que ser pequenininho. Como a minha primeira música é o Tomatinho Vermelho. Tomatinho para criança, né? Ninguém vai falar o gigantinho. O gigante é grande, né? Então, com esse grau de realidade, é super importante também para a criança, né? Então, o livro do Leismar tem essa conotação. No final, tem um suspense com a chegada do ET, né? Que a gente, o ser humano é muito belicoso. Você vê, a gente nunca se livra de guerra. Lamentavelmente, o mundo está num momento terrível, mas desde que eu sou criança, o mundo sempre esteve em guerra. Então, sempre os poderosos querendo oprimir os que têm menos tecnologia, entende? Sim. A manutenção da pobreza, a usura da humanidade é uma coisa horrorosa. Então, toda vez que tem filme de ficção científica, projetam o extraterrestre como a gente, como alguém tecnologicamente mais avançado que vai invadir, vai escravizar todo mundo, né? E, na realidade, a grande surpresa do Leishman, não vou falar não, para você ter vontade Tá, de combinado, comprar o livro. combinado. Né? Eu queria aproveitar um comentário que o Ivo Pazin fez, que ele falou o seguinte, quer ver, ó? Ele falou assim: tradição oral também é muito importante na preservação histórica. E você, né, acaba cumprindo, Hamilton, pegando aí um pouquinho dessa questão oral por conta da contação de história, por Sim. conta dos áudios que você fez, né? Tem Uhum. gravado. E aí você entra também nos registros, né? Agora, por meio das letras, né? Por conta dos Uhum. livros infantis. Então, você acaba, na verdade, deixando um grande legado, Uhum. né? Se a gente for parar para ver, você fez diferença. Você já parou para pensar nisso? Sim, olha, a minha de grande dificuldade é botar a energia do contar história em palavras. O texto sai legal, o Leishman e o ET eu fiz em verso. Uhum. Em versinho, tudo rimado, tudo bonitinho. A Letícia, que é a filha escritora, a filha das letras, me deu uma força, me deu conselhos legais, né? Agora eu tô aprendendo com elas, eu já, eu já recebo. Mas é, eu, quando vou fazer as apresentações, eu conto a história, não com o texto do livro. Eu conto com a energia, com aquela Uhum. energia de contar a história. História aqui, mas eu vou tá com um texto bonitinho aqui, mas eu vou contar com a magia do contar a história. Eu não conto
porque era isso que as meninas cobravam quando eu ia botar elas para dormir. Entende? Era isso que emocionava elas, a coisa oral. O Ivo, você está muito certo, é muito legal, né? A pessoa, mesmo que tenha um livro e tal, que bote a sua energia. Eu tive um contador de história quando era criança, era o meu padrinho, padrinho João. Ele era negro, a gente só chamava ele Padinho. Eu e minha irmã. E eu também fazia a mesma coisa. Às vezes, coitado, o homem chegava cansado. Conta a história, conta a história, conta a história. E a história dele, entravam os ídolos dele de infância, o Tarzan, essas coisas todas. Entravam as bonecas da minha irmã, a Jaqueline, a Beijoca e tal. Então, essa magia, acho que ele passou para mim. Entende? Eu não posso falar do Hamilton, contador de história, sem me lembrar desse meu padrinho, né? Uhum. Que era um mágico e que coitado, acabava quase dormindo, mas enquanto a gente. Aí tinha uma hora que ele, às vezes ele falava assim: "Mas agora a história vai continuar amanhã." Coitado. Exato. Eu me preparei para a nossa conversa de hoje para não passar vergonha. Se você dizer que isso não é um origami, eu vou chorar na frente de todo mundo. É. Mas olha, eu fiz um barquinho, que é o que eu sei fazer. Que lindo! Eu tenho uma história com um barquinho também. Eu fiz Um aviãozinho. avião. E um Uau! avião que eu sei fazer. Ah, um Parece avião. até um Concorde. Olha aqui, ó. Baby, a Garcinha. Olha, nós temos os protagonistas aí, né? A Garcia. Tem sim. Olha aqui. Esse é o Leismar. Aham. Olha que graça. Esse é o Leismar. Eu sabia que você podia vir com uma dessa. Aí um amigo teve aqui que ele gravou eu fazendo um origami de um cachorrinho. Mas isso é cachorrinho ou é cavalinho? Cavalinho é assim, ó. Ah, Esse é o cachorrinho. Mas você querendo também, tem um gatinho também aqui, ó. oh, eu Que tenho pode ser certeza. coelhinho também. Coelhinho você tem que botar a orelha maior, né? Eu Então, tenho certeza que a Regina está falando que fofos são lindos os origamis. Ela está falando do meu barquinho, eu tenho certeza que ela está falando. com certeza. Ai, Isso, meu Deus. Hamilton. Eu sempre adorei fazer barquinho, aviãozinho quando era criança para brincar. Uhum. Aí, aí, toda vez que me ensinavam um avião diferente, eu tentava fazer também. Esse avião, pai, ficou parecendo o Concorde, cara. Muito, muito. Caprichou mesmo, caprichou mesmo. Eu Parabéns. sou Aí profissional. você já pode comprar os livros que eu tenho certeza que vai conseguir fazer. Que o grande problema, que eu boto uma energia nisso, mas talvez 5% de quem compra os livros acaba fazendo origami. E Deixa eu. olha que eu botei tutorial no YouTube e tudo. Ah, tá. Eu ia te perguntar, o tutorial também está dentro? Eu consigo ir lendo o seu livro e ir fazendo a dobradura? Ou eu teria que ter Não, o você tem suporte que do pegar o tutorial? tutorial, Uhum. aprender a dobradura, tem tutorial sim, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Tem o tutorial, Ah, tá? entendi. Tá. E aqui no final, deixa eu ver onde é que tá. Esse QR Code leva para o Uhum. YouTube. Tá vendo o QR Code aqui? Estamos vendo, estamos vendo. Leva para o YouTube, onde eu dou os macetes, os detalhes. Aí você aprende primeiro e conta a Uhum. história usando o origami. Boa noite, Lidiane. Entendi, entendi. Você tem ideia, Milton, de quantos
quantas figuras em origami você já fez até hoje? Não, já fiz várias. Uhum, Muita coisa. Agora, com história, tem o rei que tem a orelha de burro, assim, a marreca. O caso da égua é com essa dobradura, né? uhum. A Lesmar, a Garcinha Perdida. é, Tem uma que eu faço com um barquinho também, que é a história do português que veio para o Brasil. Eu não te botei Ah, deve ser uma título. caravela que você faz. Você disse barquinho só para Não, ficar. não, é com esse barquinho mesmo. E depois eu vou destruindo o barquinho e no final acontece uma surpresa também. Mas essa eu posso até dizer, ainda não tem livro. Mas a história é muito legal. Essa também as crianças acham mágica, né? Que eu vou rasgando tudo, vou rasgando, e no final aparece a camiseta que a Maria, a mulher do Manel, deu de presente para ele quando eles eram namorados. Foi a única coisa que ele conseguiu salvar do naufrágio. Mas essa ainda não escrevia também. Tem. Eu devo ter umas 10 histórias com origami. Umas 10 Entendi. histórias. Vira e mexe, eu aprendo um origami. Estou pensando em lançar também uma em cima da música A Baleia, né? Que eu Uhum. sei fazer uma. Essa é uma dobradura bem simples, bem facinho, vai ser legal. E as crianças pequenas gostam muito da baleia, que é essa música aqui, ó. Estou preparado, viu? A baleia é amiga da sereia. Olha o que elas fazem, olha o que elas fazem. Tchum, chuva, tchum, chuva. Ai, que legal. Ouvi o resto lá no negócio, lá no Spotify. Tem vídeo da baleia também, não tem? Tem, tem um clipe da baleia que ficou lindo também. Não sei se você viu. Eu vi rapidinho porque você postou só uma parte, né? Direcionando daí para o pessoal ver o resto na outra Aham. plataforma. Mas no seu Instagram aparece um pedacinho desse videoclipe, sim. Legal. Então, tem o clipe da baleia e tem outros clipes. A maior parte dos clipes foram outras pessoas que botaram, né? Porque Uhum. filmaram um em show. Então, no YouTube tem muita coisa que terceiros colocaram, mas aparece meu nome, Hamilton Catete, e as pessoas podem ver também. Exato. Mas você pode também, se for o caso, fazer o download delas e colocar na sua página mesmo, né, do YouTube. Né? Quando alguém posta, é difícil, que fica registrado no YouTube da pessoa, Entendi. entende? Mas eu estou numa de fazer mais clipes. Mas eu fico assim com uma culpa. Eu não gosto de que criança fique muito tempo em frente ao celular. Isso Uhum. já tá uma doença. Tem que ficar mais em frente a livro, né? Então, eu toda vez que eu divulgo um meu clipe, eu falo assim, ó, é o seguinte, papais e mamãe, o, o clipe está bonito, mas não é para a criança ficar o tempo todo em frente ao celular, né? Porque Aham. hoje já estão percebendo problemas neurológicos aí de criança que não larga o celular. Você entra no ônibus, todo mundo está no celular, no metrô, todo mundo com o celular, né? Até outro dia eu ouvi uma piadinha, tinham dois corvos, é humano? Não, não, é espantalho, não é humano. Não, é espantalho. É humano. Como é que você sabe que é humano? Não está olhando para o celular. Entende? É, 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 Entendi. é, A gente é está, o na tipo da verdade, coisa. em vez de A olhar para frente, olhar para cima, né, fazer algo, não, a gente está, de fato, a maior parte do tempo olhando para a tela, né?
Aham, é. Então, esse, como educador, né, é uma preocupação que eu tenho. E é uma resistência que eu tenho de fazer clipe. Eu só fiz clipe no final do ano passado. Uhum. E essa música já bomba há muito tempo. E então, bom, mas eu vou fazer algumas coisas aí legais, né? Mas eu sempre dou esse toque, desse cuidado. Vamos Um falar. livrinho é bem melhor do que um celular. Exato, não, com certeza. Vamos falar rapidinho da sua participação na Bienal do Rio. Como que foi? Ah, foi legal. Recebi o convite da Casa da Leitura e Conhecimento. Eles me deram um brinde lá, ó, do estado do Rio de Janeiro. E Aham. eu fiz a oficina contando as histórias. As crianças adoraram, interagiram. Os adultos, tinha adulto que gostou mais do que criança, cara. Que contar a história é muito bom, né? Obviamente eu não li o livro. Eu contei a história com toda a minha Uhum. energia, com todas as minhas loucuras que batem na cabeça. Aí eu solto, aí as pessoas se emocionam. Então, né, nessa foi uma energia bem bacana. Autografei alguns livros lá, né? Mas, lamentavelmente, eu fui lá no dia ingrato. Eu fui no último dia, às 4 horas da tarde. É, no Né? finalzinho. A oficina acabou às 5. É, é, e, caramba, a maioria dos pais já tinham esgotado a cota de grana para gastar. Né? Então, mas curtiram, participaram, se envolveram e ficaram com. Muitos pegaram meu nome, não vou querer o livro, mas aí, enfim, eu me senti muito feliz, assim como me senti feliz lá em São Paulo, ano passado, na Bienal de São Paulo. Lá vendi bastante livro, foi bem legal, embora tenha ido no último dia também, mas foi num horário melhor. Então, mas é uma luta muito grande a gente começar uma coisa, né? Sem ter um nome, tudo. Eu tenho um nome na música, mas não é uma transferência direta, entende? O nome Uhum. que eu tenho na música para a questão do escritor. Mas a receptividade do livro para as pessoas que estão comprando, e não vendi tão pouco assim, né? Vendo nas escolas. Sim. ah, na sexta, no sábado agora foi aniversário da, da minha mãe, né? A família reuniu e tal, estava com o livro lá. Eu tenho uma prima que chegou, ela não tem neto ainda. E eu quero um livro. Aí comprei, botei a dedicatória para ela. Eu vou querer outro. Eu boto a dedicatória para quem agora, Rita? Ela falou, não, você não bota a dedicatória. Essa eu quero ter esse livro para dar para alguém. Eu não sei quem, mas eu quero. Ela comprou 2 livros da Garcinha, um para dar para alguém que, que ela gostou tanto, ficou tão encantada, principalmente ela gostou da história, mas gostou muito dessa coisa, dessa ilustração ter sido feita pela Dandara também. A Dandara mora em Madrid, enfim, a gente tem pouco contato com ela. A família, então, quase não tem, né? Quando ela vem para ficar comigo, com a mãe, com os amigos, né? E tudo mais. Sim. Né? Então, a saudade da Dandara é sempre enorme. Da Letícia também, ela mora na Bahia, enfim. Mas tá mais aqui, é mais fácil ela vir. Como, por exemplo, ela veio para a festa da avó, a Dandara já não deu para vir. Né? Sim, sim. Hamilton, estamos encaminhando para o nosso fim aí da conversa, um bate-papo que está uma delícia, muito divertido, muito animado, né? Super alto astral, com boas energias. Deixo aqui esse espaço para que você possa, às vezes, lembrar de alguma coisinha que você queira falar em relação ao seu trabalho aí. Olha,
A coisa principal do meu trabalho eu não falei. Amor. Eu amo o que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar com música, com criança. Eu acho a contar história um passo de encanto. Eu estou largando coisas chatas da minha vida para lá. Deixei de morar no Rio de Janeiro, uma metrópole, para morar no meio do mato. Aqui eu colho a minha acerola para fazer meu suco. Aqui a sopinha que eu acabei de fazer foi com inhame da terra, não é? Eu vejo os passarinhos cantando livres, não tenho gaiola. E não tenho cachorro nem gato para poder os passarinhos chegarem, o ouriço cacheiro vir para minha árvore, entende? Então, o amor é o motor de tudo. Quem é educador, a grana que a gente ganha é horrorosa, tem que ser por amor. E eu componho por amor, escrevo por amor, eu leciono por amor. Isso é o fundamental, né? E Uhum. vou deixar aí os meus contatos, né? Para quem quiser conhecer mais, tem o Instagram mesmo, né? Arroba Hamilton Catete. O Catete é assim, Catette, arroba Hamilton Catete, ponto oficial, tá? E procurem Hamilton Catete nas plataformas digitais. E quem quiser o livro, só mandar uma mensagem pelo Instagram ou entrar no meu Facebook, que eu ainda tenho. Quase todo mundo está deixando de ter, mas eu ainda tenho Facebook. Jurássico isso. Eu custei para largar o Orkut naquela época. Eu Ai, peguei meu um Deus. pouquinho do Orkut. Então, pô, eu sou das antigas mesmo. O WhatsApp só fui ter porque eu tinha uma banda, todo mundo só se comunicava por WhatsApp. Eu tive que fazer, mas é legal também. Então, quem quiser, eu mando pelo correio. Quando a gente manda livro pelo correio, vai com uma coisa que eles chamam de tarifa social. Livros e CDs, entende? Quando é coisa cultural, vai com a tarifa social e é baratinho. É Uhum. baratinho. Recentemente, eu mandei os 2 livros para uma amiga e não deu R$ 10, cara. É uma coisa legal. Mas só para o Brasil. Para o Brasil inteiro é essa tarifa. Entende? Entendi. Para fora já é mais complicado, né? Eu nem Uhum. sei como que é. Que maravilha, que maravilha. Olha, muito feliz de conhecer você, um pouquinho da sua história, né? Eu espero poder ter pego a sua energia, um pouquinho dela, né? Principalmente agora nesse tempo frio que a gente fica mais encolhidinho, essa energia É. aquece todo mundo, tenho certeza que quem está assistindo, né, está aí também muito feliz, né? Porque você é uma pessoa que a gente já percebe que é do bem, né? Que só tem Obrigado, boas cara. energias, né? Então, assim, trabalhar com criança só tende a refletir ainda mais, né, essa questão, esse seu coração, É, um coração enorme, aberto para isso, né? Eu também Para que você possa. gostaria de agradecer quem entrou, quem participou, mandou mensagem. Gostaria de responder a todos. Quem sabe eu vou ver a live de novo e vou respondendo, né? Aí mais tarde, tá bom? Muito obrigado por terem gasto um tempinho do dia de vocês, né? Para participar aqui da live. A Regina está dizendo, é muito Meu legal. legal essa live, muito legal essa live. Amei o trabalho, parabéns. Obrigado, Regina. Ah, Exato. Mas é isso, obrigado. Hamilton. Obrigada por você dividir um pouquinho da sua história conosco. Só para a gente finalizar, mostra aí de novo a capa do primeiro livro e dos CDs, né? E depois de cada livro. O livro primeiro, que já está na mão, A Ok? Garcinha Perdida, pela editora Apris. Quem quiser
comprar pela editora também. Mas para mim, entrando em contato comigo, eu mando bonitinho, fica legal. Esse daqui, cabeça para baixo. Leitmar Rio ET, tá? Com as Uhum. ilustrações da Dandara. Para vocês, alegria, a mão da natureza, eu quero a minha mãe e balançando o esqueleto. Esses todos estão nas plataformas de distribuição. Spotify, Deezer, Apple Music, todas elas. E também no YouTube. Tem gente que não tem essas plataformas. Enfim, é isso aí. Sério. Abraço, Sérgio. Abraço, Regina. Já, obrigada, viu, Hamilton? Ó, um beijo no coração aí, Beijo. tá? Que venham sempre Muito mais obrigado coisas. por abrir esse espaço para mim. Imagina, eu vou ficar aqui te acompanhando de longe agora pelo Instagram, né, para ver o que que você está aprontando por aí, tá joia? Vamos estar aguardando então esse terceiro livro que você falou que já está meio que É, engatilhado. esse terceiro vai ser muito lindo, porque tem uma carga de emoção muito grande. Maravilha. Gente, obrigada a todos. Hamilton, um beijo para você. Até Beijo. mais. Até mais.